Bom dia, gente. De novo, vai. Bom dia. Bom dia. E aí, tranquilinho? Como é que foi o final de semana? Hi. Tudo certinho, na paz? Então tá bom. E aí, Richard? Gravei seu nome porque, como são poucas opções de homens, é mais fácil de gravar, né? Mais fácil. Vamos lá, pessoal. A gente já falou sobre isso uma vez, mas é importante também reprisar. Vamos falar sobre lei do limite. Eu deixei em destaque aqui 3 palavras nessas frases aqui que vão fazer muito sentido para nós hoje. Primeiro, lei do limite. O que é um limite? Quem pode me dizer? Me dando um exemplo. O que é um limite? Quando não vai mais. Tipo um exemplo, vai, me dá um exemplo. Final? Barreira. Não que seja um final, ok. Mas dá um exemplo do dia a dia, um exemplo prático de limite. Limite de um estado. Legal. O que mais? O que é um limite? Limite de velocidade. Ou seja, então... Limite da paciência. Tomara que não esteja já no limite, né, da paciência. Amém. Plano de segunda-feira, recarregou as energias, né? Não? Ixi, lascou. Ah lá, lascou. O limite ele pode ser uma barreira, o limite pode ser talvez um alvo. Vou dar um exemplo. Essa parede aqui é um limite? É um limite aqui do prédio, certo? Mas isso aqui significa que não pode ser ultrapassado? Depende. Dá para fazer, não dá? Legal. Vai destruir. Mas não é algo que... É algo que hoje, nesse momento, nos impede de ir para o outro lado ou para o lado de fora, certo? Então, o limite nada mais é do que exatamente isso. É algo que, às vezes, nós colocamos, não significa que ele existe na realidade, mas o limite é algo que, às vezes, nós colocamos que nos impede de ir além. Nos impede de sair de um lugar onde a gente acha que não dá mais para avançar, para ir para um lugar melhor, para um lugar maior. Por exemplo, antes de nós virmos para esse prédio, nós estávamos no outro prédio. Quem estava no antigo prédio? Quem trabalhou no antigo prédio lá? Por que nós viemos para cá? Porque lá nós já estávamos no limite de capacidade. A gente não conseguia mais somar pessoas no mesmo espaço, porque ali existia um limite. E aí qual que era a opção? Sofrer dentro do lugar e continuar colocando gente para dentro? Sofrer dentro do lugar. Não, qual que era a opção? Essa era uma opção, né? Sofrer era a sua opção. Ou era a gente procurar um lugar maior, que comportasse mais pessoas, que tivesse mais possibilidades. Então imagina só, às vezes o limite está apenas na nossa visão. Não significa que ele existe. Lá a gente poderia estar sofrendo e falar, não tem o que fazer, a gente vai ter que ficar aqui mesmo, não. Mas a gente parou, não, peraí, esse não é o nosso limite. Sofreu um pouco. Sofremos um pouco, mas a gente entendeu que ali não era o nosso limite. Então, quando o autor ele fala sobre a lei do limite e ele começa a falar, esse é o primeiro capítulo do livro, que fala a lei do limite, por quê? Porque quando se fala de liderança, a primeira coisa que precisa se aprender é aumentar a visão. Ampliar a visão. Se a gente não ampliar a nossa visão e entender que nós nunca estamos na nossa capacidade máxima, a gente vai sempre se travar. Olha só o que eu estou falando para vocês. Vocês nunca estão na sua capacidade máxima. Nunca. Por quê? Porque sempre é possível agregar mais. Sempre é possível agregar mais conhecimento. Sempre é possível agregar mais experiência. Sempre é possível aumentar mais a visão. Quando você acha que você já está no limite da sua visão, entenda, ela ainda pode ir um pouquinho mais longe. Quando você acha que você está no limite da sua capacidade, entenda, você ainda pode ir um pouquinho mais. E sempre mais, e sempre mais. Mas às vezes é a gente que trava a nossa visão. E é a gente que impõe um limite e impõe uma barreira. E isso para tudo, tá? O autor fala aqui sobre uma liderança e você pode levar essa questão de limite para qualquer área da sua vida. Para uma área relacional, emocional, espiritual, relacionamentos, tudo. Capacidade intelectual. Se você acha que você está num nível bom intelectual, você pode ir ainda muito mais. Mas às vezes é a gente que coloca um limite, uma barreira ou algo que nos impede de avançar. Então, o primeiro ponto que o autor quer falar é exatamente isso. Lei do limite. A capacidade de liderança
determina o grau de eficácia da pessoa. Vamos tentar entender um pouquinho esses conceitos? A gente já tinha falado outras vezes sobre liderança. Quando ele fala sobre capacidade de liderança, ele está falando de capacidade do quê? Nós já falamos aqui. Duas coisas. Quando ele fala sobre capacidade de liderança, ele está falando de capacidade do quê? Qual que é o centro da liderança? Quais são os dois pontos importantes para um líder? Vamos ver se alguém lembra. Nós já falamos aqui. E agora? Ó. Como que é? Ó, vou dar uma dica. As duas começam com G. Gerir pessoas. Grana. Grana, grana, grana. Gerir pessoas e a outra é? Gerar resultados. Gerar resultados. Ou seja, quando ele fala sobre capacidade de liderança, ele fala sobre a nossa capacidade de gerir pessoas e a nossa capacidade de gerar resultados. E se a gente não prestar atenção, a gente vai colocar um limite na nossa capacidade de gerir pessoas e a gente que vai colocar um limite na nossa capacidade de gerar resultados. Lembrando que isso daqui, quem impõe esse limite somos nós. Nós é que colocamos limite na nossa capacidade de gerir pessoas. E nós que colocamos um limite na nossa capacidade de gerar resultados. Por isso que o autor fala o quê? A sua capacidade de liderar determina o grau de eficácia da pessoa. Agora eu quero ver o que é uma eficácia. Quem pode me dizer o que é uma eficácia? Ó. Algo concluído com êxito. Ok, legal. Quem mais tem alguma ideia? Eficácia. Não sei se vai ficar mais fácil ou se vai complicar um pouquinho mais. Eu acho que vai complicar um pouquinho mais. Eficiência e efetividade. Eficácia, eficiência e efetividade. Vamos lá, vamos complicar um pouquinho mais? Vai, Karen. Vai. Então vai, cadê? Vai lá. O que você acha que é eficácia, eficiência e efetividade? Tá, mas tenta classificar para mim exatamente essas três. Difícil? É tudo a mesma coisa. É um balaio só. Joga tudo lá dentro e sai alguma coisa. Então vamos lá. O que é eficácia? É praticamente aquilo que a Thalissa falou. É você gerar o resultado que você tem que gerar. Simples assim. Uma pessoa eficaz é uma pessoa que gera um resultado que ela tem que gerar. Vou dar um exemplo. Você tem que sair daqui de Campinas e ir para São Paulo. Você chegou em São Paulo, você foi eficaz. Ah, você tem que entregar 2 vagas no dia. Você entregou 2 vagas no dia, você foi eficaz. Ah, eu tenho que fazer 4 ligações por dia. Você fez 4 por dia, você foi eficaz. Dando um exemplo. Então, eficácia é quando você atinge a meta que foi lhe dado. Foi lhe dado uma meta, um alvo, você vai, você faz, você alcança. Isso é eficácia. Agora, o que é eficiência? É você ser eficaz, ou seja, você chegar na meta, chegar no resultado, utilizando o menor número de recursos possíveis, gastando menos tempo, gastando menos energia, utilizando da melhor forma possível os recursos que você tem. Então, vou dar um exemplo. Ah, eu tenho que fazer 4 ligações no dia de SDR. Fez as 4? Fiz, fui eficaz. As 4 converteu em visita. Poxa, foi eficiente. As 4 converteu em contratos fechados. Poxa, foi eficiente. As 4 foram feitas no menor tempo possível. Em 2 horas você agendou 4 visitas, um exemplo. Além de você ter sido eficaz, você foi eficiente. Ou seja, você se utiliza de todos os seus recursos disponíveis e faz da melhor forma possível. Então, eficácia é fazer. Eficiência, vamos colocar aqui que é fazer bem.
ou melhor? E o que é efetividade? Uma coisa é você fazer, outra coisa é você fazer bem, né? Fazer melhor. E o que é uma efetividade? Só para começar aqui, é fazer o quê? Você faz bem e faz... Não, fazer bem, fazer direito. Você faz bem e faz... Quem arrisca? Não. Faz sempre. Boa. Esse é o Richard. Faz sempre. A gente precisa fazer o que nós temos que fazer. Fazer da melhor maneira possível e fazer sempre. Então isso é uma regra de conduta para todos nós. Fazer o que tem que fazer. Fazer da melhor forma possível, utilizando da melhor maneira possível todos os recursos que a gente tem, sistemas, equipamentos, tempo, e fazer sempre, constantemente, um resultado constante. Então, entendendo melhor o que o autor está dizendo, a capacidade de gerir pessoas e gerar resultados determina o nosso grau de eficácia, ou seja, determina o quanto a gente consegue fazer. Conseguiu entender que a importância é, primeiro, a gente às vezes coloca um limite nas nossas operações e na nossa capacidade intelectual, só que isso é a gente que coloca. E a nossa capacidade de ser um líder, de lidar com pessoas e de lidar com resultados, determina o quanto que a gente consegue obter de resultados. Como que a gente faz para aumentar isso aqui? Porque se ele está dizendo que nós impomos um limite, nós colocamos um limite nessa capacidade de gerir pessoas e gerar resultados. Como que nós aumentamos isso? Como que você aumenta a sua capacidade de gerir pessoas e gerar resultados? E aí? Como, Thalissa? O que você hoje precisaria fazer para aumentar a sua capacidade de gerir pessoas ou para aumentar o seu limite de gerir pessoas e gerar resultados? Um exemplo. Ó. Boa. Você falou aqui de conhecimento. Eu vou colocar aqui, então, autoconhecimento primeiro. Existe algo que nós já falamos aqui algumas vezes também. Modelagem. Então a Thalissa disse o seguinte, para a gente conseguir aumentar a nossa capacidade de gerir pessoas e de gerar resultados, você precisa obter conhecimento, ok? Todo mundo concorda? Obter conhecimento e obter um autoconhecimento. Pois se você não gerir a você mesmo, jamais você vai gerir outras pessoas. Se você não der conta dos seus próprios resultados, jamais você vai fazer com que pessoas deem o resultado delas. Jamais você vai motivá-las, engajá-las ou incentivá-las a gerar resultados que nem você gera. Se você não tem um controle emocional de você mesmo, você não vai conseguir gerir emoções e pessoas que trabalham com você. Tá? Então esse é o primeiro ponto. E o conhecimento externo, estudos, cursos, livros, palestras e modelagem. O que seria uma modelagem? Quem pode me dizer o que é uma modelagem? Modelagem. Vamos lá. Vai, Mirella, você tá quietinha aí hoje. O que é uma modelagem? Em relação a você aumentar a sua capacidade ou seu limite de gerar pessoas e gerar resultados. Como que você faz isso através da modelagem? Uhum.
Tá, também. E você atinge essa modelagem dentro ou fora de você? Como que você começa isso? Você começa dentro? Então, olha só, a gente pode trabalhar a questão do autoconhecimento para se entender, para começar a enxergar os seus resultados e a sua gestão. E a modelagem também, além do que a Mirella falou, lógico, né? Você vai pegar um modelo, né? Vai trazer para dentro de si, vai trazer para dentro da sua equipe. Mas o principal aqui na modelagem é você ter alguém que você vai modelar. É você ter alguém que você olha as atitudes, olha o comportamento, olha o conhecimento daquela pessoa e você começa a absorver aquilo para você. Vou dar um exemplo. Cadê os S de plantão aqui? Vai, gente, se manifesta, por favor. Manifesta não, né? Manifestar é feio, né? Tem vergonha, né? É, manifestar, né? S de plantão. Como é que um S faz para virar um D? Ó. Hã? Não, que isso. Tenta. Não, algumas coisas já estão evoluindo já. Como é que um S? 8 anos tentando. Não, faz pouco tempo. Como é que um S... Já faz um ano, já. Mas já tô chegando lá. Como é que um S faz para virar um D? Se modela. Anda com D, vai no tapa, mas vai, né? Ou seja, para você chegar num ponto aonde você quer, você tem que ter um alvo, certo? Para você chegar num ponto aonde você quer, você tem que mirar em alguém, mirar em alguma situação e falar, eu quero ser assim, eu quero ser desse jeito. Então você pega alguém como um exemplo, modelo. E aí você começa a analisar as atitudes. É fácil? Claro que não. Mas se realmente é algo que você quer, se é algo que você tem em mente, você começa a modelar o quê? O comportamento. Ah, aquela pessoa, ela faz desse jeito. E aí você vai tentando. Eu vou tentar falar assim, eu vou tentar agir desse jeito, eu vou tentar me portar de uma forma diferente para chegar naquele método que eu quero. Então, se você entende que precisa gerir pessoas e gerar resultados de uma forma melhor, você tem que ter um autoconhecimento, um conhecimento extra e você tem que ter modelos. Puxa vida, um modelo de gestão. Quem que você entende que é um bom líder? Quem que você entende que pode ser um modelo para você seguir, para você se adaptar, para você conseguir adquirir características para aumentar o seu limite? É isso que o autor fala, não tem como você aumentar o grau de eficácia daquilo que você faz sem aumentar a sua capacidade de liderança, sem aumentar o seu limite. O autor traz um exemplo. Quem já ouviu falar de McDonald's aqui? Todo mundo, né? McDonald's. Não conhece McDonald's, Tatiana? Não? Sorte sua. Sorte sua. Só de segunda, quarta e sexta. Ah, tá, entendi. Aqui fala sobre dois irmãos, que são os irmãos McDonald's. Eles se chamavam Dick e Maurice. Não sei se é assim que se pronuncia. Maurice. Esses eram os irmãos McDonald's. Dick e Maurice. Falam que em 1937 eles abriram a primeira unidade do McDonald's nessa questão de fast food. Ao invés dos clientes entrarem no restaurante, pararem e comerem, eles já estabeleceram esse primeiro modelo de que os clientes passavam por lá, pegavam os seus alimentos e ou comiam no carro ou levavam embora. Isso em 1937. Em 1950, isso 13 anos depois, eles ainda estavam com apenas uma unidade do McDonald's, mas estavam faturando já $350 mil ano. Então, no ano de 1950, 13 anos depois que eles inauguraram, eles estavam faturando $350 mil. Em 1952, eles tentaram franquear o negócio deles. Só que eles só conseguiram uma unidade. Nesses 2 anos, eles só conseguiram uma unidade, só que eles não tinham uma capacidade de liderança muito alta. Eles sabiam gerenciar a unidade deles, que é a primeira que eles abriram. Só que eles não tinham ainda o conhecimento necessário
para franquear o negócio deles e expandir o McDonald's. Aí então eles conversaram com um dos fornecedores deles, que era o Ray Kroc, que era um fornecedor das máquinas de sorvete, né, aquelas máquinas de casquinha, era o fornecedor do McDonald's e eles abriram um negócio para Ray Kroc e ele resolveu investir no McDonald's. De 1955 a 1959, esse tal de Ray Kroc já tinha aberto 100 unidades do McDonald's. Então, olha só, em praticamente 15 anos, os irmãos McDonald's só tinham 2 unidades. De 55 a 59, eles já estavam com 100 unidades. Mas por quê? Por causa do Ray Kroc. Ou seja, eles não tinham a capacidade, ou não enxergaram essa capacidade, para atingirem melhores resultados. Tiveram que pegar uma ajuda extra. E essa ajuda extra começou a alavancar o negócio deles. Em 4 anos, eles foram para 100 restaurantes. De 1959 para 63, eles já estavam com 500 unidades. E, atualmente, McDonald's hoje tem mais de 31 mil unidades. Mas tudo por quê? Porque esses dois não conseguiram enxergar e não conseguiram visualizar o crescimento da empresa deles, porque eles tinham um limite. E o pior, não é você ter um limite, é você aceitar o limite. Porque eles poderiam ter estudado, eles poderiam ter ido atrás de outras pessoas, poderiam ter adquirido um conhecimento para chegar mais longe. Mas preferiram trazer alguém de fora, sim, que deu muito resultado, só que eles pararam o tempo. E aí a pergunta é, será que a gente está? Será que você está no seu limite intelectual hoje? Você se sente no seu limite intelectual? Você se sente, Tatiana? Sim ou não? Não? Alguém aqui se sente no seu limite intelectual? Se por acaso você está pensando que está no seu limite, já estamos dizendo para você, você não está no seu limite. Ainda tem muito mais conhecimento para você agregar, ainda tem muito mais coisas para você fazer. Mas basta a gente sair da nossa zona de conforto. E esse é o ponto mais preocupante, porque é uma coisa que a gente até vem batendo sempre dentro da empresa. Às vezes a gente se coloca numa zona de conforto e para num nível de conhecimento, num nível de habilidade, a gente para de estudar, ou a gente acha que só isso que nós estamos estudando hoje já é o suficiente. Só que para você atingir melhores resultados, abrir a sua visão, ampliar o conhecimento, ter mais condições de fazer muito mais coisas, é necessário aumentar o limite. Limite de informação, conhecimento. Quem hoje está estudando no ensino médio aqui? Ensino médio, todo mundo já sabe o que vai fazer da faculdade? Sim ou não? Sim? Quem ainda não sabe o que vai fazer na faculdade? Uma pessoa, não faz nem ideia. O que você gosta? Não sabe se é ou não. E quem já pensa que mesmo antes de fazer uma faculdade, em fazer uma pós? Do quê? Pós em contabilidade? Já está fazendo RH. E por que você quer juntar as duas? O que você pensa nessa união aí? É mesmo? Legal. E depois a contabilidade? Vocês acham que existe uma época certa de parar de estudar? Não? Mas por que a gente para? Aí sim. Lógico, né? Conforme vai passando o tempo, a gente vai ganhando mais, a gente vai adquirindo mais tarefas no dia a dia, né? Quem é pai, quem é mãe, quem é empresário, tem sempre quem participa de grupos, né? Por exemplo, de igrejas ou de qualquer tipo de grupos, tá sempre atarefado com muitas coisas, né? Só que se a gente não entender que a gente precisa aumentar a nossa capacidade de liderança, a gente vai acabar sempre se acomodando com os nossos resultados. Então hoje o nosso resultado financeiro, ele é reflexo da nossa capacidade de atingir um nível financeiro. O nosso resultado nos relacionamentos hoje, ele é reflexo do nosso limite de relacionamento. Todos os resultados que nós temos hoje é porque hoje nós estamos em um limite. A gente não consegue ir além. Por quê? Porque o nosso nível de conhecimento naquela área está travado.
Se você tem os relacionamentos que tem hoje, é porque a sua capacidade de se relacionar com pessoas está num limite. E é a gente que não aumenta ele. Se nós estamos tendo os resultados financeiros que estamos tendo, é porque hoje nós estamos num limite de conhecimento, de atribuições, de tarefas. Então, todo aumento de resultados vai requer um aumento do nosso limite. Sabe aqueles Jogos Olímpicos? Aquele salto com vara? Que a pessoa vem correndo, coloca a vara, pula e ela ultrapassa um limite. Conforme ela vai treinando, ela vai atingindo um limite maior. Ela vai treinando, ela vai atingindo um limite maior. E assim vai. Por quê? Porque ela olha e fala, não, eu consigo ir mais. Por isso que hoje existem recordes. Só que você pode ver que de ano em ano os recordes são batidos. Se alguém acompanha os jogos, se alguém acompanha esporte ou qualquer outra atividade, você pode ver que de ano em ano recordes são batidos. Recordes de velocidade, recordes de performance, recordes de pontuação. Esses dias eu vi, o Vinícius vai saber, esses dias eu vi um jogo de basquete em que um time de basquete fez 120 pontos e um só jogador fez 62. Um jogador fez metade dos pontos que o time fez. Ele bateu um recorde. Só que aquele é o limite máximo? Não. Pode ser que num determinado dia alguém consiga fazer 100 pontos e seja uma pessoa só. Vai ser o máximo? Não, ainda dá para ir mais. Quando você acha que algo chegou no limite, entenda, dá para ir mais. Então, o que o autor quer passar para nós com a primeira lei, que é a lei do limite. Sempre tem algo a mais. Sempre. Sempre dá para ir mais longe. Sempre dá para ter melhores resultados. Se você acha que hoje o seu departamento está tendo um resultado X e acha que não dá para ser melhor, dá para ser melhor. Ah, mas a gente já está fechando tantas vagas, dá para ser melhor. Ah, mas a gente já está fazendo tantas ligações, dá para ser melhor. Ah, mas a gente já está com tanto de inadimplência, dá para ser melhor. Dá para ser melhor. Utilizando novos recursos, novas ferramentas, ampliando a visão, ampliando o conhecimento, sempre dá para ser melhor. O que a gente não pode é acomodar. Quando a gente acomodar, é sinal de que a gente sentou no resultado e falou assim, não dá para ser melhor. Não dá para fazer mais nada. Dá para atender pessoas melhores na recepção? Dá para atender pessoas melhores. Dá para atender com outra forma? Dá. Sempre dá. Sempre dá. Então é algo que todos nós precisamos entender. Se nós queremos aumentar a nossa capacidade de liderança, a gente tem que entender que a gente tem que ultrapassar os nossos limites. E é com conhecimento, é com estudo, é com experiência, é se aproximando de pessoas, modelando pessoas que têm resultados, para que a gente possa ter os resultados, no mínimo, iguais ou parecidos com aquela pessoa. Por isso que eu dei o exemplo do S e do D. Poxa, se você quer ter características de um perfil, você tem que estudar sobre aquele perfil. Se você quer ser como ou quer ter características específicas daquele perfil, estude e esteja perto de pessoas que tenham aquelas características que você quer. Todos os treinamentos que eu dou sobre análise de perfil, ninguém fala que eu sou estável. Ninguém, já chegaram a falar que eu sou dominante, olha só, tô conseguindo. É o sonho dele. Sinal que eles estão precisando de treinamento. Não, e olha que foi depois do treinamento. Não foi eficaz. Não foi eficaz. Ninguém... Entendeu? Palavras de afirmação, Tá vendo? você tá Ó, falando. você está falando. Mas a maioria sempre fala que eu sou influente. Não, você é influente. Mas por quê? Porque eu modelei a influência em mim. Ué. Quando eu dei um treinamento ano passado, quase 100% falou que eu era influente. Mas porque eu modelei. Porque eu adquiri características que naquele exato momento eram necessárias. Sair da casinha, né? Mas é. Ou seja, dá para aumentar os seus limites. Eu vou chegar lá, já tô quase, eu tô chegando lá. Tô chegando lá. Mas a ideia é essa. Há conhecimentos que a gente precisa adquirir, há informações, autoconhecimento, modelagem. Use das ferramentas disponíveis para atingir melhores resultados e para ultrapassar limites. Então, um exemplo bem bacana, por exemplo, cada um aqui trabalha num departamento, né? Cada um aqui tem um líder, cada um aqui trabalha num departamento. O interessante é avaliar, nós, do departamento, já estamos no nosso limite de capacidade intelectual? Estamos no nosso limite de ferramentas? Estamos no limite de gerar resultados? Isso tem que ser algo interno, isso tem que ser visto dentro dos departamentos
Porque às vezes, se a equipe achou que está no limite, de fato não vai dar mais resultado. Se a pessoa que está trabalhando num setor acha que já está no limite dela, ela não vai dar mais resultado. A gestão não vai extrair um resultado maior. Tudo isso porque às vezes a gente acha que já está no nosso limite. Então, o foco para hoje é esse. Você nunca está no seu limite. Sempre dá para ser melhor. Sempre dá para adquirir mais informação, conhecimento e ser mais produtivo, se você quiser, é claro. Ok? Alguma dúvida? Não? Show!